Quer entender de vez o que são esses resistores? Fica aqui agora para compreender um pouquinho melhor a física com Sukita. O pessoal fala de resistores parecendo uma coisa muito complicada, muito fora do normal, mas existem vários resistores dentro da sua casa e no seu dia a dia. Veja aqui alguns exemplos, ó. Lâmpadas são resistores, ferro de passar, sanduicheira é um exemplo de resistor, chuveiro elétrico, aquela resistência, né, aquele resistor que tem dentro do chuveiro elétrico. Veja que em comum aqui a gente tem alguns objetos que tratam do efeito Joule, da dissipação de calor. Então, o resistor, a gente já sabe aqui por cima, por enquanto, que vai ser um elemento dos circuitos elétricos que vai ser responsável ali por dissipar um pouco daquela energia para aquecer alguma coisa. Então, a gente já tem algumas pistas de para que ele serve. E aí você pergunta, beleza, ferro de passar ele esquenta, sanduicheira também, e o chuveiro elétrico para eu tomar meu banho quente. Só que essa lâmpada aqui, o que é que tem a ver? Cuidado, veja aqui a lâmpada que eu vou pegar. Vem para aqui para baixo, ó. A lâmpada que eu tenho aqui é essa lâmpada aqui, um pouco mais antiga. Lembra dessa lâmpada? A lâmpada incandescente, ó. A gente tem o vidrinho dela aqui e perceba que ela tem uma resistênciazinha, um ferrinho aqui no meio, que é por onde os elétrons, a corrente elétrica passa, ele é forçado a passar por esse ferrinho e ela acaba gerando uma certa luminosidade. Mas além da luminosidade, gera também o calor. Então, perceba que essa é a lâmpada que a gente vai tratar aqui como resistor. Não vá chegar aí na sala da sua casa e falar: ô mãe, sabe o que eu descobri? Ó, aquela lâmpada aqui é um resistor. Não. A lâmpada que a gente trata aqui como resistor, ela não é vendida mais, ela saiu de circulação. É essa lâmpada aqui que vocês estão vendo, a lâmpada incandescente. Olha aqui melhor para ela, para a gente ver o resistor. Estão vendo? Ó? É um ferrinho mesmo, um ferrinho bem fininho, bem pequenininho por onde a corrente vai passar. Então, a corrente será forçada a passar por esse ferrinho, que é um resistor. Então, um resistor nada mais é do que um pedacinho do fio que apresenta uma resistência à passagem da corrente elétrica. Essa lâmpada incandescente, olha aqui, ó, ela é um exemplo, sim, de resistor. E cuidado, ó, dessa passagem da corrente nesse resistor, a gente vai entender um pouquinho mais, mas ela vai gerar nessa lâmpada mais ou menos 5% de luz, só que os outros 95% vai ser calor infravermelho, aquelas ondas que a gente não vê. Então, veja que realmente a gente consegue fazer aquela associação. O resistor está ali esquentando alguma coisa, está dissipando muita energia, beleza? Quando eu estou trabalhando com circuitos, qual é o símbolo, qual é a unidade que eu vou usar? O símbolo que geralmente aparece para um resistor é esse daqui, esse raiozinho. Então, esse é o resistor, ele vem acompanhado do Rzinho, que geralmente é sua resistência. Então, um resistor tem uma resistência, mas ele pode vir como outros símbolos, como uma caixinha aqui, e até mesmo pode vir o desenho de uma lâmpada incandescente, como a gente acabou de ver. Qual é a unidade? A unidade de resistência é o ferradura de cavalo? Não, parece uma ferradura de cavalo, né? Mas é uma letra grega e é o ohms. É ohm? Não, é ohms. Aqui, ó, é o ohm. Então, a gente diz, o resistor tem uma resistência de 3 ohms, de 5 ohms, de 10 ohms. Então, se acostume tanto com a simbologia quanto com a unidade. Tudo bem, mas qual é esse circuito aí que você tanto fala? Veja só, o circuito elétrico geralmente vai ser composto por uma bateria, uma fonte de tensão. A gente chama essa tensão U. Essa tensão é o quê? Uma bateria de 10 volts, de 20 volts. E a gente coloca por um fio, isso tudo aqui azul é um fio, ligado a uma resistênciazinha. Uma resistência R, digamos assim, né? Um resistor de resistência R. Então, eu tenho quem aqui? Eu tenho uma
diferença de potencial, uma tensão, ligada a um resistor. Veja que esse resistor está ligado, ó, aqui é o polo negativo da bateria, que é o positivo. Veja que a diferença de potencial sobre esse resistor é U. Qual é o sentido da corrente elétrica que vai passar por ele aqui? Vai ser sempre nesse sentido, ó. A corrente saindo meio que do positivo, indo até o negativo pelo fio. Então, a corrente vem nesse sentido. A corrente elétrica a gente chama da letrinha I. E aí teve um cara chamado Ohm que enunciou a seguinte lei. No caso, ele tem mais de uma lei e a primeira lei dele enuncia que U é igual a R vezes I. Então, a tensão vai ser igual a resistência vezes a corrente. Ah, tudo bem. A gente vai ver isso daqui em alguns exemplos? Vai. Bora só tomar cuidado aqui com as unidades. Lembre, unidade da tensão vai ser em volt, unidade da resistência vai ser o ohms, essa letrinha grega aqui, e a unidade da corrente vai ser o ampere. Esse ampere é coulombs por segundo, né? Carga por segundo. Então é isso. Já a gente faz um exemplo. Deixa eu só esclarecer para você o que é em si o resistor, o que é que essa resistência faz. Para isso, olha aqui no papel, ó. Vou criar uma analogia rapidinho entre o resistor e uma viagem que você faz pela BR. Ó, que você está na estrada, na BR, e você às vezes passa por um pedágio. Quando você passa num pedágio, você está lá no carro, tem que pagar e aí você continua a sua viagem. O que acontece dentro do circuito é mais ou menos isso. Os elétrons estão aqui viajando, ó. Os elétrons estão aqui viajando, ó, elétrons. E aí eles passam pelo resistor. O resistor é como se fosse o pedágio. Os elétrons é como se fosse a gente dentro do carro. E o que é que ele vai pagar para o resistor? O que é que o elétron vai deixar para o resistor? É dinheiro? Não, é energia. Então, o elétron passa pelo resistor, passa pela cabine de pedágio e deixa uma certa energia. Por isso que quando a gente força a passagem da corrente por um resistor, como uma sanduicheira, como um chuveiro elétrico, a gente tem essa perda de energia, então a gente tem as coisas esquentando. Faz sentido? Então, os elétrons aqui, eles continuam a viagem. Muitas pessoas acham, será que quando a corrente passar aqui, essa corrente vai diminuir? Era 5 A, foi para 4 A? Não, porque a corrente é como se fosse a gente dentro do carro. Quando a gente passa pelo pedágio, a gente não fica no pedágio. Quem fica é nosso dinheiro, é a energia. Então, os elétrons passam pelo resistor, resistência R aqui, e deixam lá o seu dinheiro, deixam a sua energia. Fez sentido? Se você gostou dessa dica aí, já deixa seu like e se inscreve. E para continuar e a gente finalizar com chave de ouro, bora só entender com números, com exemplos, aquela primeira lei de Ohm e entender mais ou menos a resistência. Eu tenho aqui uma bateria agora com uma DDP de 18 volts, uma tensão de 18 volts, e nossa resistência aqui vai ser de 3 ohms. Então, o que é que diz nossa primeira lei de Ohm? U igual a RI. Quem é U aqui? Vai ser os 18 e o R, 3. O que é que a questão pede? Qual a corrente que passa pelo resistor? A gente sabe que a corrente vem em qual sentido? Ó? Esse daqui, esse daqui, esse daqui, né? Vai sempre do mais até o menos, ó, vindo por aqui. Ou se você quiser fazer decorar assim, passando pela bateria, então do menos para o mais. Então sempre nesse sentido, preste atenção aí. Então nossa corrente I está por aqui. Então U igual a RI. Quem é U? 18. R, 3. E o I a gente vai ter. I vai ser 18 sobre 3. I vai ser 6 amperes. Então a gente acha nesse circuito simplesinho que a corrente vai ser 6 amperes. Entendeu o que é resistência? Entendeu mais ou menos como ela está ali dentro do circuito? Pega esse vídeo aqui, compartilha com a galera. E lembre, tem um link do PDF aqui embaixo com um resumo do que a gente viu aqui e com uma questãozinha para você treinar, beleza? Não esquece de se inscrever e ativar o sininho.